Dia 31 de outubro do ano de 1517, numa paróquia de uma cidade chamada Wittenberg, próxima a Berlim, na Alemanha, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou suas 95 teses, sintetizando a sua concepção teológica sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus escrita e oral, sobre a Igreja, enfim, dando origem ao cisma do Ocidente, o grande cisma do Ocidente, também chamado de cisma protestante. 500 anos depois, no ano 2017, alguns cristãos comemoram essa iniciativa de Lutero. Nós, católicos, não podemos comemorar aquilo que foi um cisma, e o cisma é um pecado porque rasgou a túnica de Cristo. E rezamos pela unidade da Igreja, por favor, mas essa é uma ocasião para nós refletirmos sobre a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana para, como diz o apóstolo Pedro numa de suas cartas, dar razões da esperança, da nossa esperança, àqueles que a pedem. E esse é o 11º programa Luz da Vida que nós dedicamos a um argumento que foi retomado pelos discípulos de Martinho Lutero, particularmente João Calvino, na Suíça. Ele voltou a defender uma doutrina que já havia sido condenada pela Igreja 1000 anos antes de ele nascer, precisamente a doutrina da predestinação para o inferno. Segundo essa doutrina, Deus predestina os eleitos para o céu e os outros ele os predestina para o inferno. E para explorar, para esgotar esse assunto, precisamos de muitos programas, já fizemos 10, esse é o 11º, e ainda precisaremos de alguns. No final do encontro passado, há uma semana, nós citávamos o Concílio Regional de Orange, na Gália, que já condenava essa doutrina, essa heresia. E hoje nós retomamos esse argumento, já abrimos o programa citando uma definição do Concílio de Trento, realizado pela Igreja Católica alguns anos depois do cisma protestante, condenando essa doutrina, que, aliás, como já vimos, é requentada. Não é novidade dos discípulos de Lutero, que não são todos, são poucos, aliás, no mundo protestante há muitas denominações que não aceitam a predestinação para o inferno, porque, como os católicos afirmam que Deus só tem desígnios de amor, de misericórdia e a sua presciência divina, antes que o mundo fosse criado, Deus só predestinou para o céu, apenas para o céu, mas por uma permissão divina também no âmbito da sua presciência, o Senhor permitiu que aqueles que haveriam de ser criados por Ele pecassem. E pecando, eventualmente eles venham a ser condenados, e tal condenação não comporta o querer de Deus, mas a permissão divina. Assunto complexo, assunto difícil, mas que precisa ser bem clareado 500 anos depois de Martinho Lutero, para que não paire nenhuma dúvida de que o Deus em quem acreditamos só tem desígnios de amor, só tem desígnios de misericórdia para os homens. Portanto, em nenhum momento, nem na eternidade, Deus cria para condenar ninguém. Deus cria predestinando alguém para o inferno. Proponho agora que nós escutemos com muita atenção o que o Concílio de Trento, um concílio ecumênico da Igreja, a reunião de todos os bispos da Igreja Católica, realizado no século de Martinho Lutero, o que a Igreja Católica reiterou 1000 anos depois daquilo que o Concílio de Orange, um concílio regional, no ano 529, já havia afirmado. Atentos para o que diz o Concílio de Trento sobre a questão da predestinação. Ninguém, enquanto peregrina por esta vida mortal, deve querer penetrar tanto no mistério oculto da predestinação divina que possa afirmar com segurança ser ele, sem dúvida alguma, do número dos predestinados, como se o justo não pudesse mais pecar, ou que, se tiver pecado, poderá com certeza prometer-se a si mesmo uma nova conversão. Pois sem uma revelação toda especial de Deus,
não se pode saber quais os que Deus escolheu para si. A presunção da predestinação leva algumas pessoas a dizerem isto. Infelizmente, é um problema aqui de interpretação, de concepção equivocada a respeito da palavra de Deus, da ideia de Deus, do que seja verdadeiramente predestinação. Bom, já que eu fui criado para o céu, pensam eles, eu posso pecar quanto tempo eu quiser, que eu irei para o céu porque já sou predestinado para o céu. Deus teria, segundo essa concepção, a obrigação de salvar a pessoa. Isso não é verdade. Absolutamente. Isso é uma presunção, fruto de uma leitura deturpada da ideia da predestinação. Não somos predestinados, senão para o céu. Isso não significa dizer que aqueles que Deus predestinou, não importa quantas vezes eles pequem, porque eles já irão para o céu, já que estão predestinados para o céu. A predestinação para o céu comporta o desejo de Deus de fazer vir à existência a criatura e colaborar com ela e oferecer os auxílios a ela para que ela livremente renuncie ao pecado, livremente adira a Deus e com o concurso do Espírito Santo combata suas tendências desregradas, lute contra o poder das trevas e, se perseverar até o fim, ela se salvará. Da mesma forma, aqueles que vierem a cair, e se caírem será por iniciativa sua, Deus não forçará ninguém a cair, Deus não empurrará ninguém para cair, assim como bons e maus, réprobos e salvos, enquanto peregrinos aqui na terra, qualquer decisão em favor de Deus, de acordo com a vontade de Deus ou contra Deus, na rebelião a Ele, na rejeição a Ele, isso será fruto de uma decisão pessoal, livre, soberana do homem. Só que com uma diferença. Quando o homem opta por Deus e faz aquilo que lhe agrada, é com o auxílio divino, sem mim nada podeis fazer. Mas quando se trata de optar pelo pecado, Deus não colabora, Deus nem força aquele que quer pecar para que não peque, nem os obriga a fazer o bem que agrada a Deus. O respeito absoluto, o respeito soberano de Deus Todo-Poderoso pela criatura que pretende pecar, ou enquanto está no pecado, de perseverar no pecado. Mas o seu auxílio concorre até ao último instante da sua vida. A exemplo do ladrão, que passou uma vida toda no pecado e colaborou e foi dócil com a graça de Deus, dócil à graça de Deus, a ponto de dizer, convertido, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. A possibilidade, portanto, da mudança da graça para as trevas existirá sempre. E se isso acontecer, será por pura iniciativa do homem, Deus não o forçará, Deus não colaborará com ele. E o contrário. Aquele que estiver nas trevas será sempre exortado por Deus, que, respeitando sua prerrogativa de decisão, o exortará, o convidará, o chamará para a mudança de vida. E se isso acontecer, será uma iniciativa livre, mas com o concurso da graça, pois sem mim nada podeis fazer. Quem conjuga esses princípios dessa forma harmoniosa nunca vai cair nos dois extremos, de que a predestinação para o céu significa que Deus cria uma pessoa e a força a fazer o bem e a impede de fazer o mal. Errado. A predestinação não comporta esses dois absurdos, porque Deus cria o homem livre. Até para fazer o bem, o homem é e permanecerá livre. Só que ao fazer o bem, ele o faz com o auxílio da graça, pois sem a graça de Deus, ninguém pode fazer absolutamente nada. E o outro extremo da predestinação para o inferno, que é um absurdo, que é uma blasfêmia, que é inadmissível, a ideia de que Deus condena, cria uma pessoa para automaticamente condená-la. E aqueles que estão nas trevas são sempre chamados por Deus à conversão e, se converterem, será por iniciativa livre deles com o auxílio da graça de Deus. E quem está na graça e perseverar nela, também com o auxílio da graça de Deus, que, por outro lado, nunca forçará a decisão do homem e terá por esta prerrogativa um imenso, um infinito respeito.
Retomamos mais um texto da Escritura de fundamental importância, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que traz um elemento muito importante para esse nosso argumento, essa nossa discussão. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus, de antemão, preparou para que nós as praticássemos. Fomos criados para as boas ações. Não fomos criados para pecar. Não fomos criados como fantoches, como marionetes que não têm vontade própria. Numa suposta decisão de Deus, eu quero criar gente ruim, eu quero criar gente perversa. E eles, quando praticarem a perversidade, farão o que eu quiser e eu não levarei em conta a liberdade deles. Mas isso é um absurdo, isso é inadmissível. Fomos criados para boas ações. E outra, essas boas ações que o Senhor de antemão preparou para que nós as praticássemos. Mas atenção, se Deus preparou para que nós as praticássemos, foi em previsão do nosso mérito. Mérito, por outro lado, que conjuga a minha capacidade de decidir, o meu livre-arbítrio e o socorro da graça de Deus. O Senhor preparou para que eu a praticasse, levando em conta a minha decisão livre. Decisão livre que jamais poderia ser operada sem o concurso da graça de Deus, é verdade, mas a graça de Deus, dada para o homem fazer aquilo que de antemão Deus preparou para que nós praticássemos, supõe e respeita, exige o respeito absoluto à nossa prerrogativa de decidir. Portanto, qualquer pessoa nesta vida, no passado, no presente ou no futuro, que fez, faz ou vier a fazer aquilo que agrada a Deus, Deus determinou desde toda a eternidade que ele praticasse isso. Só que esse determinar desde toda a eternidade leva em conta, supõe, exige o respeito do Altíssimo Deus que é eterno, a prerrogativa de decisão daquela criatura. No próximo bloco, nós vamos retomar esse argumento fascinante que ainda demandará alguns programas. Vamos investigar mais alguns textos da Escritura sobre esse fascinante, difícil, é verdade, tema da predestinação que, biblicamente falando, eclesiologicamente falando, só existe para o céu. Não existe predestinação para o inferno. Até o próximo bloco, se Deus quiser. No primeiro bloco, nós vimos um texto do Concílio de Trento sobre esse argumento, consolidando, reiterando, confirmando, quase que repetindo, a posição da Igreja Católica no Concílio de Orange, ano 529 da era cristã, condenando essa doutrina, que não é novidade no mundo protestante, é uma doutrina requentada já no século VI da era cristã, 1000 anos antes de Lutero. Defendia-se entre alguns hereges essa ideia de um Deus que predestina para o inferno. Agora nós retomamos no segundo e último bloco um texto importante da primeira carta de São Pedro sobre o argumento e depois nós faremos alusão a alguns textos do livro do Apocalipse, textos que falam do livro da vida. A ideia do livro da vida evoca o conhecimento que Deus tem a respeito dos eleitos e dos condenados. Pode-se falar que Deus que tem o livro da vida, que já sabe quais são os eleitos desde toda a eternidade, Deus que já conhece aqueles que se salvarão, dá por causa disso para defender a ideia de que Deus predestina alguém para o inferno? É claro que não. Mas nós vamos investigar os textos, esteja atento você, caríssimo telespectador, porque já partimos agora da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Reservada
para vós nos céus. Esta afirmação muito se parece com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, já comentadas aqui em outro programa, o programa da semana passada, palavras que o Senhor vai pronunciar aos eleitos que vierem a se encontrar à sua direita no dia do juízo final, texto que se encontra no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. O que o Senhor prepara para nós desde a criação do mundo é o céu e não o inferno. Por isso a predestinação é somente para o céu. O texto que acabamos de ouvir, preparada esta coroa imarcessível da glória, essa coroa imperecível, essa realidade que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, Deus preparou de antemão para os eleitos. É somente nesse âmbito de salvação, de glória, de bem-aventurança, é que se insere a palavra predestinação. Predestinados para viver com Ele, para participar da vida dEle, apenas isto. Agora, importa olharmos para nosso Senhor Jesus Cristo, que fala dos nomes dos eleitos escritos nos céus. A mesma ideia do Apocalipse, a mesma ideia que vamos contemplar daqui a pouco em alguns textos do livro do Apocalipse, o nome dos eleitos escritos no livro da vida. Jesus manda, o contexto do texto que vamos ver agora, Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesus manda os apóstolos em missão. Os discípulos vão em missão, segundo Mateus 72, anunciam o reino dos céus, curam os enfermos, realizam muitos prodígios, ungem os enfermos, expulsam os demônios e voltam alegres. E voltam felizes e narram para nosso Senhor o fruto desse tirocínio, o fruto desse estágio. E Jesus, vendo a alegria deles, dá um outro motivo para que eles se alegrem. Vamos ver o que nosso Senhor diz, porque nessa frase do nosso Salvador temos um dado muito importante a respeito da predestinação. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Eu não sei se foi por causa desse texto que criaram a ideia de escrito nas estrelas, dando a entender com essa expressão que as coisas que acontecem na aventura humana acontecem porque tem de acontecer. Porque uma força oculta, Deus, seja lá quem for, obriga as pessoas a fazerem aquilo que elas fizeram. Ora, mas a experiência demonstra que não. Nunca se ouviu dizer que Deus forçasse alguém a fazer o bem ou a evitar o mal. É exatamente o contrário. Da mesma forma, nunca se ouviu dizer que o demônio impedisse alguém de fazer o bem ou forçasse a pessoa a fazer o mal. Isso também não entra na cachola de ninguém, não há nenhum fundamento bíblico nesse sentido. Tanto por mérito quanto por demérito, estamos diante de uma iniciativa livre para aquele que opta pelo bem e uma iniciativa fruto do livre-arbítrio para aquele que peca. Eu disse livre num caso e livre-arbítrio do outro porque você só é livre para fazer o bem. Quando você opta pelo mal, não se pode falar de liberdade. Eu sou livre para pecar, eu sou livre para me embriagar, eu sou livre para matar. Isso não se compreende. Muito bem. Então, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus. É Jesus quem diz isto. Pois bem, está escrito nos céus, significa Deus Todo-Poderoso, desde toda a eternidade, já conhece os seus. Sabe quem são os seus. Sabe quais são os eleitos. Sabe quais são os que vão se salvar. Todavia, sabe, levando em conta as decisões deles, livres. As meritórias, com o auxílio da graça de Deus. As demeritórias, só decisão deles. Deus não tem nada a ver com isso. E, obviamente, levando em conta o instante derradeiro de sua vida.
É nesse sentido que se deve compreender: os seus nomes estão escritos nos céus. Deus nos criou para nos salvar. No seu coração eterno, na sua ciência infinita, deseja que todos se salvem. E se isso vier a acontecer, não será em desrespeito à capacidade de decisão dos eleitos, mas será levando em conta essa capacidade que é posta em prática, nunca sem a graça de Deus, nunca sem o socorro da graça de Deus. Vamos agora a um outro texto. Entramos no Apocalipse, que fala algumas vezes dessa realidade já insinuada por Jesus do livro da vida. Ideia que não é do Novo Testamento, é uma ideia do Antigo Testamento. Os profetas, sobretudo na literatura apocalíptica, estamos em Daniel, estamos em Oséias, Isaías, Jeremias, eles utilizam essa expressão para designar o conhecimento prévio de Deus, a presciência divina quanto ao número dos eleitos. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 7 a 8. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Então, a explicação a esse texto praticamente já foi dada quando comentamos a frase de Jesus para os apóstolos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Alegrem-se porque o nome de vocês os nomes estão escritos no livro da vida. Aqui, no texto do Apocalipse, nós temos uma distinção. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esse texto não autoriza ninguém a dizer que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida foram predestinados para o céu, apenas em detrimento daqueles que foram predestinados para o inferno, porque os seus nomes não estão no livro da vida. Isso não é verdade, isso é uma interpretação forçada, isso é um absurdo, isso é uma ilação gratuita. O texto não diz absolutamente isso. Sim, sem dúvida alguma, podemos dizer com segurança que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro, Deus, antes que o mundo fosse criado, os predestinou para serem santos pelo amor. A ideia é do apóstolo Paulo. Fomos predestinados a ser santos. A finalidade da nossa criação, Deus nos criou para que fôssemos para o céu. E se formos, Deus não deixará de levar em conta os nossos méritos. Os eleitos vão e irão para o céu em previsão dos seus méritos. Isto é, o que é o mérito? É o fruto que o justificado apresenta a Deus e que tem valor salvífico. São aquelas atitudes, são aquelas posturas que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu recompensá-las com a bem-aventurança celeste. Por outro lado, os outros cujos nomes não estão escritos no livro da vida, não equivale essa expressão a dizer que eles foram predestinados para o inferno. Foram predestinados para o céu como os outros. Todavia, não colaboraram, não aceitaram a proposta de Deus em Cristo e no Espírito. Preferiram a vida de pecado. Mergulharam nas trevas por iniciativa deles, não porque deixaram de ser assistidos por Deus. Pai, da minha parte da herança que me cabe, na parábola do filho pródigo, foi dito por um filho que tinha tudo em casa. Como o outro filho que ficou, mas ele livremente quis se afastar. A iniciativa foi tão somente dele. Não se pode falar na parábola do concurso do pai que o empurrou para a possível, que o expulsou de casa. Isso não tem qualquer sentido. Em síntese, de novo, mais um programa cuja conclusão já é óbvia pela 12ª vez aqui nesta sede. Eu insisto e precisaremos de outros programas para reforçar, para corroborar essa afirmação nesse assunto tão complexo e tão fascinante. Existe predestinação somente para o céu. Deus, antes que o mundo fosse criado, nos predestina para sermos salvos. Não existe predestinação para o inferno. Isso é incompatível com a ideia do Deus da Escritura.
Até a próxima semana, se Deus quiser.